Os discípulos de Jesus estavam brigando entre si, perguntando e discutindo, tendo contendas para descobrir quem deles era o maior. Este é o assunto do nosso devocional de hoje. Queridos, vamos ao texto de Lucas, capítulo 22, estaremos lendo do 24 ao versículo 30, é o texto que está disposto para nós, que estamos estudando nestes dias o Evangelho de Lucas. Portanto, 22, versículo 24, diz o texto o seguinte: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Porque qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como o Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que texto glorioso! Começando com esta pergunta tão crítica. E de já, quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Que discípulos! A gente às vezes critica deles, mas a verdade é que nós somos como eles. Não mudamos praticamente em nada. Glória a Jesus. Mas aí está a pergunta. Na verdade, eles não perguntaram a Jesus. Jesus os encontrou discutindo entre eles qual deles era o maior. E este texto, num dos outros evangelhos, no evangelho de Mateus, ele é um pouco mais alongado, a palavra de Jesus, mas basicamente ele diz, olha, para os ímpios, o maior é uma posição bem-aventurada. Para as pessoas do mundo, o maior domina sobre o menor. Mas Jesus diz claramente, para nós, para vocês, para a igreja, não será assim, mas que o maior deve servir. Aleluia. Na verdade, o texto diz uma colocação bem especial. Ele diz que seja como quem serve, ou seja, não só o gesto de servir, mas ser como aquele cujo trabalho é servir. E quem serve tem uma disposição de coração diferente daquele que é servido. E eu estou comparando como Jesus o fez, o que serve com aquele que é servido. Todos aqueles que têm trabalho, cujo trabalho, por exemplo, um tipo de garçom, ou alguém que está vendendo alguma coisa, enfim, que o seu trabalho é servir a alguém, você tem esta perspectiva cada vez mais clara. E o Senhor Jesus faz esta colocação que para a igreja nós devemos ser como quem serve. E a primeira realidade de quem serve é que o coração, a disposição de alma dessa pessoa é diferente, é humilde, ele sabe, ele conhece a sua posição, ele respeita, ele honra, ele sabe a posição daquele que está sendo servido. Então não só está no coração, mas no seu comportamento. Ele não fala, ele não se comporta, ele não atua como alguém que vai ser servido. Se ele está ali para servir, ele atua como quem serve. E o Senhor Jesus nos disse nesse texto que assim devíamos ser nós. Ora, no versículo 27, ele diz assim, qual é o maior? O maior é quem está servindo ou é aquele que está à mesa? E ele diz, claro, que é o que está à mesa. Aí Jesus diz o seguinte, porém eu, quem é este eu? Ele, Jesus, ele diz, sou como aquele que serve. Então Jesus mais uma vez deixa para nós o seu exemplo. E eu acho isso muito interessante porque nós temos que ter o discernimento deste serviço. Você vai se lembrar que num dos momentos já para o fim do seu ministério, Jesus tira a roupa exterior, lava os pés dos discípulos e faz uma colocação bem semelhante a essa. Mas durante toda a sua vida, no tempo do seu ministério, ele não deixou de servir. Não é que Jesus somente fez um gesto para servir de exemplo para nós, para a gente servir, não. A vida de Jesus foi uma vida de serviço. Diga de passagem, até a missão da sua vida foi servir de sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Mas para além desta causa maior da sua missão, Jesus servia em tudo o que fazia. Ele ensinava, ele curava,
ele abençoava as pessoas, ele recebia as crianças, ele recebia pessoas rejeitadas pela sociedade. Ele estava servindo, ele estava sempre disposto a ouvir, a estar com as pessoas, a atender as pessoas. Aleluia. Nem sempre este serviço tem que ser uma coisa humilhante, não. Servir não é ser humilhado, mas uma postura que honra as demais pessoas, que respeita, que ama e coopera mutualmente, e falo essa cooperação a nível nosso. E olha, Jesus é o que ele diz: se eu, sendo Senhor e Rei, faço isso, é isso que eu estou falando para vocês fazerem, como meus discípulos. Aleluia. Então, nessa colocação, mais uma vez, Jesus fala disso. O maior, não é o que é servido, e sim o que serve, mas eu sou como aquele que serve. E vocês sabem disso porque andaram comigo, é o contexto que diz no próximo versículo. Mas aí ele muda o rumo daquilo que os discípulos viveram aqui, que acompanharam este Jesus amigo, este Jesus presente, este Jesus que não era um reizão andando sobre todas as coisas e não olhava para ninguém, não se importava com ninguém. Pelo contrário, Jesus se importava. Para isso ele veio, por causa de nós, seres humanos. E ele assim tratou aqueles que ele encontrou naquele tempo, e até hoje, cada um de nós é importante. O Senhor quer nos mostrar o caminho da salvação. Quem diz amém? Mas ele muda de visão, e no versículo 29 e 30 ele fala do reino. Ele diz: eu vos destino o reino para que comais e bebais à mesa do meu reino. Ou seja, vai haver um tempo que Jesus será rei sobre um reino que nós comeremos e beberemos. Já temos falado um pouco disso nestes últimos capítulos escatológicos, e nós sabemos que este reino vai acontecer no futuro, um reino terrenal de 1000 anos, que está descrito na palavra de Deus. No entanto, veja de que no final do versículo 30 ele diz: vós vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, o que eu encontro aí é uma verdade. Poderiam ter mais extraídas, mas eu vou deixar uma que está no meu coração para compartilhar com você neste dia. Estes com quem Jesus está falando ali são os representantes da igreja. O povo agora que está se levantando como aqueles que aceitaram a Jesus, que receberam a ele como Messias. Você sabe, a nação de Israel como nação não recebeu, algumas pessoas sim, e se tornaram igreja neste sentido espiritual, mas a sua nação não o recebeu e por isso se cegou espiritualmente e até hoje não recebe, não entende, não aceita que Jesus seja o seu Messias. Ora, e Jesus aqui fala que vós, ou portanto, aqueles discípulos que são representação primária da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: vós vos assentareis sobre tronos neste reino que o meu Pai me deu. Não só vão assentar à minha mesa, aleluia, serem servidos, mas vão assentar-se sobre tronos e julgar as 12 tribos de Israel. E com isso, eu só quero trazer um detalhe. É que a igreja, ela é uma posição superior a Israel, pelo que Jesus está colocando aqui. Porque ela terá este privilégio dado por Deus de julgar as tribos de Israel. Ora, a nível de salvação não há maior e menor, nem mesmo em termos de posição, porque salvação é algo individual, que em cada dispensação se alcançava de uma certa maneira. Na que nós vivemos, nós conhecemos pela graça, pela fé, nós alcançamos a salvação, aleluia. Mas o fato é de que aqui Jesus mostra claramente de que a posição da igreja, e por que isso? É porque a igreja era o mistério que estava oculto. A igreja é o ápice da revelação de Deus para a salvação de todo o mundo. Deus tem algo especial com Israel. Deus não abandonará Israel. No entanto, a revelação da igreja é superior, aleluia. Portanto, se alguém é israelita de sangue hoje e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, o seu Messias, ele se torna igreja, porque na dispensação que vivemos é necessário crer, confessar o seu pecado, aceitar a Jesus, e o que acontece? O Espírito Santo vem habitar nele. Então é a mesma coisa que acontece conosco, sendo o sangue desta pessoa judeu ou não, israelita ou não.
torna-se igreja. Então, não há lugar para nós judaizarmos a igreja. Porque a igreja é a revelação maior, aleluia. O Pai esperou pelo tempo que este mistério pudesse ser revelado, aleluia. Cristo, aleluia, aos gentios, às pessoas de todo mundo, e agora gentios e judeus, a barreira, como diz o texto, de separação entre estes povos, se foi. E foram feitos um só povo, e este povo é chamado a Igreja do Senhor Jesus. Mas porque Deus voltará a lidar com a nação de Israel, mesmo que haja rejeitado o seu Messias no tempo que ele veio. Então, este evento que nós estamos lendo aqui do reino de Deus acontecerá. Então, neste dia, vamos dar glória a Deus que nós somos igreja e sejamos plenamente igreja. Agradecemos a Deus por Israel, por aquilo que eles representaram e foram no sentido da revelação. Mas a igreja, aleluia, é a igreja, aleluia. Assim de que não precisamos e nem devemos em nada judaizar a igreja do Senhor Jesus, mas que sejamos igreja neste aproximar do Natal, que possamos celebrar o Cristo, aleluia, que foi enviado e por causa dele somos igreja. Amém.